Muito que boa noite, bom dia, boa tarde, horrorizados e horrorizades. Estamos aí para mais um episódio deste belo podcast, mais um Envelheceu Bem. E dessa vez vamos falar do meu filme favorito de todos os tempos, o meu comfort movie, que é O Chamado. A gente já comentou sobre ele em alguns outros episódios, mas a gente vai falar mais a fundo sobre este grande filme. E para este grande episódio estamos aí com ele, Patrick, Oi, oi, gente, boa noite. com o nosso querido Gali. Boa noite, pessoal. Tudo bom? E com o nosso querido Matheus. Oi, pessoal. Boa noite. Hoje os dois foram sem muitas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Os oi de hoje foram sem muitas gracinhas, tá todo mundo muito sério, gente. O que tá acontecendo? Não teve um oi. Bom, todo mundo deve saber, né? Sobre a história de O Chamado, mas eu vou falar aqui por cima, assim, ler de fato a sinopse, só pra manter aí O Chamado é um filme que foi lançado em 2002. Ele é um remake de um filme lançado em 1998 e conta a história da jornalista Rachel Keller, que decide investigar a morte da sobrinha dela e descobre que 4 adolescentes morreram misteriosamente 7 dias depois de assistir a um vídeo com imagens assustadoras. E daí ela tenta solucionar o mistério e impedir que essa profecia se realize, já que ela e seu filho também assistiram o filme. Esse filme eu assisti, tipo, muitas vezes quando eu era criança, então eu tenho, de certa forma, uma memória bem afetiva com ele. Então, por favor, galera, cuidado aí com o que vocês vão falar. Eu vou deixar minha opinião pra depois, pra começar com vocês. E eu vou começar com o Matheus. Eu amo esse clássico do terror. Pra mim, ele já é considerado um comfort movie. E a gente que assiste muito filme de terror, gente, a gente tem filmes de terror de conforto mesmo. Então, esse é muito bom. É aquele filme para assistir em uma noite bem chuvosa e fria. E eu adoro a história. A figura da Samara já se solidificou muito no terror. E agora, olhando como envelheceu bem, esse filme eu assisti quando era criança. E parece que eu assisti ele pela primeira vez ontem, mesmo sendo lá em 2007, com os meus belos 10 anos de idade. E na época ele me deixou bem assustado, claro. Eu lembro que todos os meus amigos de escola comentavam sobre esse filme, mas em vez de ser uma fita aleatória que matava, a grande maldição para a gente era assistir esse filme. Então, toda vez que ele passava na temperatura máxima, a gente assistia. E logo depois a gente ficava com medo de receber a ligação dos 7 dias. E a gente ficava naquela aflição e com muito medo, mas era muito bom mesmo assim. Eu lembro que, como se fosse ontem, e é por causa disso que eu tenho esse filme como um grande comfort, porque ele me traz essas memórias de infância, onde a gente tinha esses filmes que passava na temperatura máxima e principalmente no Supercine de madrugada. E a minha memória continua a mil aqui, tipo, muito afetiva. E definitivamente esse filme envelheceu muito bem. Tipo, como um belo e gostoso vinho, como diz o Galo. Não é vinho de R$ 13 esse. Não, esse é o vinho Não. francês. Esse é o Pérgola de 30. É vinho reserva. Sua nota, amigo, para atualmente. Nossa, continua 10 de 10. Desde o lançamento até agora. Foi de 2002 até aqui 2023. Ele continua perfeito. 10 de 10. Um filme que envelheceu extremamente bem, né? Eu vou deixar o Gali falar antes de mim, porque eu sei que o Gali também tem uma opinião muito boa sobre esse filme que ele gosta muito. E eu vou puxar o Patrick. Bom, gente, eu vou começar dando um spoiler aqui. Eu amo o Chamado, eu acho que esse filme envelheceu bem demais e eu tenho muita memória afetiva com ele também. Eu lembro que foi um dos primeiros filmes que eu botava o olho assim na locadora e ficava morrendo de medo da capa dele. Eu Sim. achava, nossa, eu ficava cheio de medo, assim, aí eu não tinha coragem de assistir quando eu era mais novo, mas depois que eu assisti eu gostei muito. Eu acho que a trama dele, apesar dele ser um remake, né, a trama dele é muito boa no filme de 2002, né? Eu acho ela muito bem construída e muito bem executada, e o filme também me passa uma vibe meio melancólica,
Acho que é pela fotografia mais azul, né? Eu acho que combinou demais com o tom do filme e combina também com a história. Eu amo demais o fato de que a televisão é um portal para Samara. Eu acho isso muito inteligente porque todo lugar tem uma televisão, não tem como você fugir dela, sabe? É muito legal isso. Ele foi um dos puros sucos de terror, assim, dos anos 2000. Ele entregou demais. É um filme que ele cumpre o que promete e ele não deixa ali faltando nada. Eu acho que ele é bem 10 de 10, sabe? Então, pra mim, esse filme, ele envelheceu muito bem. É um dos melhores aqui que a gente acabou escolhendo da lista. Eu acho ele um dos melhores, assim, na minha opinião. Eu gosto demais do visual da Samara, adoro a história da Rachel. E minha nota final pra ele é 10 de 10. Será que teremos pela primeira vez um filme que envelheceu 10 de 10? Unânime. Com Unanimidade certeza. no, unanimidade no podcast é raridade, né, gente? Não acontece com Uhum. frequência. Vamos então com a opinião do Gali. Bom, gente, como a Laura disse no começo do episódio, nós já falamos de O Chamado. É um filme que é bastante discutido aqui no podcast, porque é um filme que marcou a infância de quase todo mundo. Se não foi infância, foi quase infância, enfim. E ano passado esse filme fez 20 anos, né? E quando a gente vem para revisitar esses filmes e trazer um pouco da nossa visão assim de adulto para esses clássicos assim, porque eu considero o Chamado um clássico mesmo ele tendo 21 anos. Para mim, ele indiscutivelmente é um filme que inspirou e marcou, inclusive, se não existisse o Chamado, que, né, é um remake, mas enfim, do de um clássico japonês dos anos 90. Se não existisse o Chamado, não existiria o Grito, que foi o filme que a gente falou no episódio de semana passada, que foi o meu filme. Vou tentar falar o máximo possível desse filme, porque eu gosto bastante dele. E eu acho que a Naomi Watts, assim, caiu perfeitamente. A gente não tem muito da Naomi Watts no terror, o que é uma pena. A Naomi Watts geralmente faz mais filmes de drama, né? Mas eu acho que ela se encaixou muito bem, assim, sabe? É sempre quando tem um filme de terror e uma loira no protagonismo, é receita para dar certo. Isso daí é, tipo, infalível. E eu acho que ela entregou muito, assim, sabe? Eu acho que o Aiden, que faz o filho dela, o ator que faz o filho dela, o personagem é muito bom também, e o menininho é muito medonho. Eu acho que encaixou bem também para a proposta que o filme quis passar dele possuído, quando ele faz os desenhos e afins. Acho isso muito incrível, a questão, como o Patrick falou mais cedo, do Portal da Samara ser através de fitas VHS. Para quem viveu os anos 2000, os anos 90, sabe quanto que era incrível uma fita VHS. E, enfim, nunca será o streaming, né? Claro que o streaming tem suas praticidades e tudo mais, obviamente, mas a fita VHS era uma experiência única. É só quem viveu essa época que vai saber mesmo que era uma coisa assim, literalmente de outro mundo. E eles souberam incorporar muito bem. Digo assim, sabe? Tipo, porque eu sei que o Chamado não é uma história original, é um remake, mas eu sinto que o remake tem mais burburinho do que o original. Pode ser que lá no Japão, obviamente, o original seja mais conhecido, mas eu imagino pro resto do mundo o remake ele é assim bem comentado. E quem não conhece o Chamado? E quem não conhece o Seven Days, que é incrível, é uma rede de corrente. Eu amo filme que é de corrente. O que é filme de corrente? Tipo Sorria, tipo Verdade ou Desafio, tipo Corrente do Mal, enfim. E aí eu amo esse tipo de filme. Filme de corrente, filme que é uma maldição que literalmente passa de um personagem pro outro, ou por de um núcleo pro outro. Eu acho isso muito inteligente, sabe? Porque isso meio que mostra que ninguém tá salvo e qualquer um pode ser o próximo. Tipo, é bem legal esse tipo de sensação. Tem os bordões icônicos, que eu falei de Seven Days e tudo mais. As cenas icônicas da Samara no poço. O próprio vídeo da chamada é muito foda. Da Samara é muito foda. A cena dela saindo da televisão para matar o namorado da Rachel, né? Também. E quando você acha. É muito legal no chamado que quando você acha que o filme acabou, que tá tudo certo, que a maldição acabou, tá tudo bonitinho, acontece o verdadeiro final, né? Que a Samara volta, que na verdade já não morreu em si, e aí mata o namorado da Rachel e tudo mais. Claro que não dá pra deixar de falar de chamado sem falar da paródia de Todo Mundo em Pânico, obviamente que é sensacional, da Samara lutando com a Brenda, da mãe da Samara, a Cindy entrando no vídeo da mãe da Samara e brigando com ela.
tem várias coisas, assim, em relação ao poço também. Então, tipo, Todo Mundo em Pânico também marcou com a paródia. Eu acho que quem viveu essa época era um pouquinho mais velho, que nem eu, assim, que tinha 9 anos por aí. Deve lembrar também o tanto que o povo passava trote de 7 dias e tudo mais. Eu tenho até história em relação com isso, eu até contei no nosso primeiro episódio, de que eu achei que eu tinha matado uma vizinha da minha avó por causa de um trote que eu passei com ela, por causa dos 7 dias. Plot Na twist, ele verdade, realmente matou. eu matei a véia de ataque cardíaco. Mas filme bom é filme que tem história pra contar. Não é só um filme com história boa. É um filme que repercute. É um filme que mesmo depois de décadas ele consegue se manter, entendeu? Esse filme foi um sucesso de bilheteria e tudo mais, obviamente. Mas de crítica ele não é bem avaliado pelo público. Ele é mais bem avaliado pela crítica do que pelo público, o que me deixa confuso, porque O Chamado eu sinto que é um filme mais para agradar o público do que a crítica. Para mim não faz sentido isso. Mas, tipo, tudo bem, foda-se, eu continuo aclamando ele. Para mim ele é um dos filmes de terror mais satisfatórios, assim. Não vou falar impecáveis porque são poucos filmes impecáveis mesmo, mas um dos filmes mais satisfatórios. Ele cria uma atmosfera muito sombria, uma atmosfera chuvosa, uma atmosfera que tipo, te deixa assim, sei lá, encabulado, que te deixa. Você entra mesmo na atmosfera do filme, que é uma atmosfera bem dark e úmida. É uma atmosfera úmida, não sei porque eu dei essa descrição, mas é uma atmosfera É úmida. porque é Uma coisa assim. azulada, é bem chuvosa o É. fundo. Vibe tão gostosa dos anos de Hum. 2000, assim, com esse filtro, que eu não sei nem explicar a sensação, mas é muito bom. Ele Esse filme se traz. passa em Portland, não é? É, hum, Lá é muito chuvoso. Não que eu tenha ido, mas eu sei por causa de Green, que é uma série que eu assistia. E era também bem chuvosa. Era tipo os mesmos cenários de Chamado, assim, bem parecido. Mas esse filme eles trabalharam mesmo essa questão do azulado para dar. Porque a gente se sente mais recluso, né? Quando tá A chuvoso. eu paleta acho de que eles cores. trabalham muito É, visual. e eles diminuíram as sombras do filme. Quase não tem sombra. Aham. Pra criar essa sensação de estranheza mesmo. Então, cara, eu amo esse filme. Eu acho que ele entretém bastante. Ele te dá medo, ele te dá ansiedade, ele te dá satisfação no final. Ele te entrega personagens legais, ele te entrega uma história de fundo muito diferente. É claro que eu vou falar pela terceira vez que essa história não é 100% original, porque é um remake com adaptações, mas eu acho que, eu imagino pelo menos que essa história seja mais interessante, né? E sem o Chamado não existiriam tantos remakes de filme japonês assim depois. Para mim esse filme envelheceu muito bem. Não tem muito o que falar, eu assisto o Chamado quase todo ano, tipo, pelo menos um ano sim, um ano não, uma vez. É um filme que continua ótimo. Se eu fosse reclamar de alguma coisa, para não ser perfeito, seria que o filme mal tem sangue e tal, mas eu entendo que não é uma proposta. Eu entendo que ele fica nas adjacentes mesmo, sabe assim, sabe, nas entrelinhas. Não é um filme para ser sangrento, mas eu acho que se É, tivesse um pouco mais, eu acho que seria também mais legal. é porque a morte da Samara não é pra sangrar, né? Tipo, é um Pra negócio deformar, mais. né? É um É pra negócio mais de destruir. deformar e meio que destruir o corpo por dentro e deformar ele por fora. O que deixa até um pouco mais chocante, né? Sim. Porque é uma coisa que é visualmente mais bizarro do que um corpo cheio de sangue, que nem um dos Jogos Mortais, assim, sei lá. É tipo, um corpo com sangue é gore. E o corpo que a Samara deixa é uma coisa mais assustadora, não tipo assim, nojento. E tem um terror muito atmosférico, assim, muito sublime. E eu gosto bastante desse tipo de filme. E acho que, né, a gente não sei se um dia a gente vai falar do Chamado 2, mas eu acho que não é uma sequência perfeita. Eu acho que cagaram bastante na sequência. A gente vai Mas isso tretar muito na sequência, Gali. é um episódio, é uma discussão para outro episódio, né? Mas enfim. Para mim é 10, não tem jeito, é gabaritado, assim. Claro que
tem uma coisa ou outra que a gente fala, poderia ser assim, enlaçado, mas eu prefiro fechar os olhos e deixar o meu coração falar e dar 10, e é isso. Essa foi a grande opinião do nosso querido Gali. Bom, eu sou muito suspeita pra falar desse filme. Também é meu comfort movie, eu assistia muito, muito quando era criança. O pai do. Acho que eu já até comentei no primeiro episódio que o pai do meu primo alugava a fita. E aí a gente deitava, tipo, na sala, colocava o pezinho embaixo da estante pra assistir esse filme. Também tem muitas histórias de trote, que a minha irmã já passou trote pra pessoas que ela não gostava, falando 7 dias pra morrer. É, já, tipo, a gente assistia o chamado e daí acabava o filme e a minha irmã ligava no próprio telefone de casa pra assustar. E eu sempre caía mesmo sabendo que era ela. Então, assim, esse filme, ele acho que foi um dos pontapés pra eu começar a gostar do terror, né? A assistir o terror. Fora que a minha mãe também só assiste terror e coisas de ação. Então a gente tive uma certa influência ali. Pra esse episódio eu fiz umas pesquisas mais a fundo de curiosidades. Quem segue a gente lá no Instagram, quem acompanha lá, viu o post que eu postei lá sobre curiosidades. Uma coisa que eu não sabia, não sei se vocês sabiam dessa, é que o original de 1998 também foi baseado em um livro. O livro parece muito interessante, inclusive, que tem uma coisa sobre a Samara que não tem no remake e também não tem no filme original, que é sobre ela ser intersexual. Achei isso bem interessante. Acho que se tivesse. É que não teria, talvez, como introduzir isso no filme, né? Porque no livro, a forma que eles descobrem, na época em que foi lançado, não seria bem recebido. E no livro é descoberto essa intersexualidade através de um abuso. Então, talvez não teria ali como encaixar. E outra curiosidade também que eu achei interessante, que eu não sabia, era que o Chamado, como um filme de terror remake, ele detinha o recorde de bilheteria. E que daí só em 2017, quando lançaram o It, que daí bateu o recorde de Chamado, que ele fez acho que 240 milhões a bilheteria de Chamado, então ela foi bem recebida até, tipo, pelo público geral. Acho que só não, igual tipo, o Gary falou, não pegou tanto em todo mundo, sabe? Depois que foi lançado. Outra coisa que eu vi sobre o marketing do filme é que a fita da Samara, ela passava nos comerciais de TV de noite, aleatoriamente, assim, sem nenhuma conexão com o filme, ou explicação sobre o que era aquilo. Então, aquilo, acho que isso, de certa forma, gerou uma curiosidade, né, para as pessoas procurarem saber o que era. E também, cópias de VHS eram deixadas aleatoriamente em assentos no cinema. Então, imagina se a gente vai assistir o filmão e tem do nada lá uma fita. O que vocês fariam? Jogariam Levaria pra fora ou casa essa levaria pra fita? casa? A maior é tipo um grande jogo de marketing, né? Uhum. Nossa, tem gente que tem. Imagina se esse filme fosse na época de agora das redes sociais e explodir. Tinha como Nossa. fazer milhões de marketings pelo TikTok e tudo mais. Uhum. Nossa, ia ser. Com certeza ia ser outro sucesso. Pra mim, com certeza, esse filme envelheceu como um vinho do mais caro que tem, né? 10 de 10. Não só pela memória afetiva, mas a construção dele é muito boa. Uma coisa que tem nele, que eu comentei no episódio passado, que faltou em O Grito, que era sobre a investigação que a Rachel faz no filme, né? Pra saber mais da história Uhum. da Samara. A atuação do Aidan, que é o David Dorfman, ele é muito bom também. Ele já participou de outros filmes de terror, que foi o remake de O Massacre da Serra Elétrica, de 2003. Hoje em dia, a cara dele não tem nada a ver com ele criança. Eu até olhei e falei, nossa, nem parece a mesma pessoa. E o elenco de O Chamado é perfeito, né? Eu acho que não teve defeito nenhum na escolha como um todo. Nossa. O ator, ele agora ele é, ele é advogado. Então, eu tava olhando aqui a foto dele e fiquei tipo assim, nossa, mas virou político? O que virou?
Ele é advogado. Fez uma participação mais que especial aí nos filmes de terror e agora virou advogado. Uau. Que decaída, hein, querido? Uma coisa que eu esqueci de falar que é muito boa nesse filme, que eu acho que acho que ninguém comentou, é a cena de abertura Ai, com as duas sim. meninas. Nossa, impecável, impecável, impecável. O suspense que aquilo cria e vai escalando, escalando, e aí chega naquele final, nossa, muito, muito bom. Sim, É uma das melhores cenas de aberturas em filmes de terror, né? Uhum. é daquelas que prende logo de início, né? Porque, cara, uma cena de abertura é que faz total diferença pra você seguir assistindo o filme com uma cabeça, tipo, nossa, eu acho que vai entregar um bom filme. Que às vezes vem umas cenas de abertura que não são tão legais e você assiste o filme com menos vontade, sabe? Você fica tipo, ah, se a abertura foi assim, o que vem aí? A Samara, assim como a menina do Exorcista, a parte do olho dela ficou bastante conhecida naquela época que tinha aqueles joguinhos que davam susto na gente, né? Era o rosto da menininha do Exorcista e o olho da Samara. Eu só lembro da menina do Exorcista. Não, o olho da Samara aparecia bastante também. Tanto que no meu curso, o professor, na parte de animação, o professor falou que ele queria colocar o olho da Samara numa animação lá, que abria uma cortininha. Ele até confundiu um pouco, né? Ele falou assim, nossa, queria colocar o olho daquela menininha de Eu Grito, mas não é o olho da... Ô, amiga, e você tá certa mesmo, porque no Dead by Daylight, a morte que a Samara dá pros sobreviventes, no final termina você olhando no olho dela. Aí você Aham, morre. sim. É tipo o olho, quando ela vai matar, ela meio que abre, né, o cabelo dela e olha pra você. Então, Olha direto pra vítima. você morre a partir do momento que você olha nos olhos delas. Então, tanto que no terceiro filme, se eu não me engano, tem uma cena que a pessoa tenta não olhar pra Samara, porque se você olhar direto pra ela, daí você morre. Agora, se você não olhar, aí você consegue sobreviver, mas é muito difícil você sobreviver. Ela faz você olhar, ela te instiga ali, você vai olhar pra mim, sim. E mais uma prova de que a Samara é um ícone, né? Tipo, tá no Dead by Daylight e entregando horrores. Ah, É à toa que eu só jogo com ela. ai, como é falso, cara. Vi você jogando com ela uma vez. Não, amiga, mas quando eu jogo de Killing no sozinho, eu jogo muito com ela, porque ela tá com umas perk boa agora. Ah, tá. Mas no personalizado, eu não gosto de jogar com ela, não. Ai, ai. Bom, outra coisa de curiosidade que eu vou acrescentar aqui, só para o episódio não ficar muito curto também, né? Que senão acaba muito rápido. É que as cópias de DVD originais do filme, elas tinham uns easter eggs que se você clicasse em alguns botões no menu principal, parava de responder os comandos do controle e daí passava a fita da Samara inteira. Você não conseguia dar pausa e Nossa, você não conseguia voltar. Você só tipo, dava pra sair da fita se você fosse desligar o aparelho direto na tomada. Imagina você ficar no desespero lá, tipo, ai, eu não quero assistir essa fita. Esse filme vai continuar sempre sendo o meu xodó. Assim como o segundo, que se o primeiro tem um trabalho bom de investigação, o segundo tem mais ainda, apesar do Gali não gostar dele. Um dia, quando a gente vier discutir sobre este filme, a gente vai dar umas tretas aqui. Não sei se os outros gostam também do segundo, tanto quanto o primeiro. Mas o terceiro a gente finge que não existe, a gente deixa aí baixo. Terceira é uma decepção da minha vida. Não, o o terceiro, terceiro eu não vi. amigo, nem perca tempo. Tipo assim, eu fui ver Eu também não vi. eu fui ver no cinema. No começo do filme, você fica assim, pode ser que o filme seja bom. Tipo, parece que tá fluindo. Porque a Samara tava, tipo assim, Hum. muito puta, porque ela não conseguia matar ninguém, porque sempre passavam é, a fita pra outra pessoa assistir. Só que daí inventaram de colocar um bagulho de pendrive no filme, aí perde toda a magia do filme,
do que ele construiu, né? Aí acaba ficando muito ruim, fica muito chato. Eu acho que o problema é querer ficar se modernizando demais. Eu acho que se a maldição ainda fosse só na fita, teria sido bem melhor do que esse negócio de pendrive, vídeo Sim, em Uhum. notebook. Eu acho mó quebrado. Samara vai sair da tela de um notebook de 20 polegadas? sim. Tipo assim, o conceito ali da investigação, porque eles fazem um estudo na universidade, né, sobre a Samara. Então, se o conceito continuasse esse com as fitas VHS, beleza, eu acho que daí poderia ser um filme que, pô, ia dar super bem, ia ser super bom. Mas aí eles quiseram colocar esse negócio do pendrive, de cópia e de pendrive, e ficou, tipo, muito ruim. Quando você entra assim, quando eles entram assim num hall da faculdade, que é onde eles fazem um estudo sobre a Samara, tem as TVs antigas. Eu não sei por que diabos eles foram inventar de colocar negócio de pendrive. Aí estragou completamente o filme. Então a gente finge que ele não faz parte aí dos três. Assim como o Chamado 4 não existe, hein, gente? Ele é um filme japonês, ele não tem nada a ver com esse filme americano. Ele só foi vendido como Chamado 4 pra poder lucrar aqui no Brasil. Não vai lucrar nada, né? Porque quem é terrorzeiro sabe a bomba. Eu fiquei curioso, será que no futuro ainda vão fazer mais Amigo, filmes nesse mesmo universo? eu queria que não, sinceramente, assim, falando. Porque eu acho que fizeram o terceiro e daí que acabaram já com o filme, né? Deixaram ruim. E se vier com um novo filme, como que eles vão fazer pra meio que apagar a cagada que fizeram do negócio do pendrive? Não consigo, Uhum. tipo, uma saída. Teria que ser uma grande reinvenção, né? Sim, mas eu acho que seria interessante, tipo, o filme original, ele foi baseado no livro, né? E o livro tem outras sequências, pelo que eu vi. Talvez seria interessante algum, tipo, um filme no mesmo universo, mas dos outros livros, sabe? Baseado no... E eu fiquei muito curiosa pra ler o livro também, depois que eu tava achando as curiosidades, porque no livro é um médico, né, que é responsável pela morte da Samara. Só um pouquinho que eu vi, eu fiquei curiosa pra ler o livro, né? Eu vou até pesquisar se tem pra vender na Amazon, alguma coisa assim. E o livro chama também Ring. Tem uma mulher assim de costa com um círculo nas costas. Bom, galera, o episódio de hoje é isso, então. Demos aqui nossas sinceras opiniões sobre o chamado e, pela primeira vez em todas as nossas vidas, quase primeira vez, foi unânime, o filme envelheceu como um dos mais caros, 10 de 10. Não tenho o que reclamar desse filme. O que tiver pra reclamar, a gente bota embaixo do tapete, esconder na poeira. Semana que vem estaremos aí. Não vai ser com o Envelheceu Bem, vai ser com a crítica sobre o novo filmão da A24, Talk to Me. Então, se você ainda não comprou seu ingresso para assistir o filme, compra para assistir antes da próxima sexta-feira, porque vai ter a nossa famosa crítica com spoilers, tá? Vocês sabem que a gente sempre traz com spoiler. Então, assista esse filme antes de sair o episódio, para você poder escutar e criticar junto com a gente, beleza? Até Uhum. o próximo episódio, galera, e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente.